Às vezes, os maiores erros da vida não são cometidos em um momento de impulso, mas sim na soma silenciosa de pequenas decisões, pequenos sinais ignorados, pequenos descuidos, pequenos atrasos, até que, de repente, você percebe que o tempo se esgotou e que não há mais volta. Eduardo não percebeu o que estava acontecendo com ele, ou talvez tenha percebido, mas escolheu não enxergar. No começo, era apenas sede, depois, cansaço, depois, um pequeno machucado no pé. Nada grave, ele dizia, mas a vida tem um jeito cruel de nos lembrar que o que ignoramos não desaparece, apenas cresce. E quando Eduardo finalmente entendeu isso, já era tarde demais. Os pequenos avisos que ignoramos. Eduardo abriu os olhos no meio da madrugada. O quarto estava escuro e silencioso, exceto pelo som distante do relógio marcando o tempo. Ele tentou se virar para o lado e voltar a dormir, mas algo o incomodava. A boca estava seca, pegajosa, e a garganta arranhava como se tivesse passado horas sem beber água. Suspirou e se sentou na cama. Olhou para Clara ao seu lado. Ela dormia profundamente, a respiração tranquila. Sentiu um leve formigamento nos pés descalços ao se levantar e seguiu para a cozinha, passando a mão pelo rosto na tentativa de afastar o cansaço. O som da torneira pingando ecoava pelo ambiente. Ele pegou um copo, encheu até a borda e bebeu de uma vez. Ainda sentia sede. Encheu o copo novamente. Depois, mais uma vez. Finalmente, a sensação de secura começou a ceder. Ficou ali por um momento, olhando para o copo vazio. Quase 4 da manhã. Suspirou e voltou para a cama, sem saber que aquele era o primeiro de muitos sinais que seu corpo lhe enviaria. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 6h30. Eduardo acordou sentindo o corpo pesado, como se a noite de sono não tivesse sido suficiente. Arrastou-se até o banheiro e encarou seu reflexo no espelho. O rosto parecia abatido, a pele pálida e as olheiras mais profundas do que de costume. Nada que um café forte não resolvesse. Desceu as escadas sentindo as pernas rígidas. Clara já estava na cozinha, terminando de preparar o café da manhã. Ele se sentou à mesa e pegou um pão, espalhando a manteiga sem pressa. "Você parece cansado", disse Clara, observando-o com atenção. Eduardo deu de ombros. "Nada que um café não resolva." "Mas você dormiu bem?" Ele desviou o olhar para o suco na mesa. "Dormir não é o problema. Acho que é só a idade pesando." Clara suspirou, mas não insistiu. Ele não percebeu, mas ela já começava a notar algo diferente. "E você? Já passou por uma fase em que seu corpo parecia dar sinais estranhos, mas você ignorou? O que aconteceu depois?" O dia seguiu seu curso. Pelo menos era o que Eduardo pensava. Levantou-se da cadeira no trabalho e sentiu uma tontura leve. Parou por um instante, piscou algumas vezes e esperou a sensação passar. Devia ser fome, ou talvez fosse cansaço. Foi ao banheiro, pela 3ª vez naquela manhã. Estranho, ele nunca precisou ir tantas vezes em um único dia. Lavou o rosto, bebeu um pouco mais de água e voltou para sua mesa. Mas a sede não passava. À noite, ao chegar em casa, tirou os sapatos e caminhou descalço até a cozinha. Sentiu uma leve pontada no pé, mas não deu atenção. Foi só quando notou uma pequena mancha de sangue no chão que percebeu que algo estava errado. Olhou para baixo. Havia um corte no dedão. Franziu a testa. Estranho. Ele não se lembrava de ter se machucado. Foi até o banheiro, pegou um pouco de algodão e álcool. Molhou o algodão e passou sobre o machucado, esperando a ardência habitual. Mas nada. Nenhuma sensação. Estranho. Balançou a cabeça e jogou o algodão no lixo. Era só um corte pequeno. Nada com que se preocupar. Você já teve um machucado que demorou mais do que o normal para cicatrizar? Como percebeu que havia algo errado? Naquela madrugada, Eduardo acordou novamente. A garganta estava seca como papel. O suor frio escorria pela nuca e seu coração batia rápido demais. Levantou-se apressado, mas assim que colocou os pés no chão, sentiu o quarto girar. Precisou se segurar na cômoda para não cair.
Respirou fundo e seguiu até a cozinha. Pegou um copo de vidro e encheu até a borda. Bebe. Outro. Outro. Ainda sentia sede. Clara acordou com o barulho. Eduardo... Ele permaneceu imóvel, segurando o copo vazio, olhando para o chão. Nada. Vai dormir. Ela hesitou. Tem certeza? Ele finalmente olhou para ela, mas não respondeu. Naquela noite, pela primeira vez, Eduardo sentiu um pequeno medo. O corpo estava tentando avisá-lo, mas ele ainda achava que era apenas um dia ruim. O que Eduardo não sabia era que naquele dia um simples descuido mudaria sua vida para sempre. O sapato apertava. Eduardo sentia um incômodo leve no pé direito, mas ignorou. Precisava sair logo para o trabalho. Não tinha tempo para se preocupar com bobagens. No carro a sensação persistiu. Um desconforto, nada mais do que isso. No escritório, a manhã passou arrastada. O cansaço parecia pior do que nos outros dias. A mente turva, como se ele estivesse funcionando no piloto automático. No fim da tarde, ao chegar em casa, tirou os sapatos e sentiu um alívio imediato. Mas ao pisar no chão frio, percebeu algo estranho. Havia um leve inchaço ao redor do corte. A pele parecia avermelhada. Foi até o banheiro e observou melhor. A ferida ainda estava aberta. Não fazia sentido. Um corte tão pequeno já deveria ter cicatrizado. Clara entrou e o viu examinando o pé. O que foi? Nada. Só um corte bobo. Está vermelho, Eduardo. Isso pode infeccionar. Ele soltou um riso fraco. Clara, por favor. Amanhã já sumiu. Ela cruzou os braços. Desde quando você ignora um machucado? Ele deu de ombros, terminando de passar um pouco de álcool no corte. Desde sempre. Clara não disse mais nada, mas continuou observando enquanto ele cobria a ferida com um curativo. Naquela noite, Eduardo dormiu mal. Acordou 2 vezes com sede, bebeu água, voltou para a cama. Na manhã seguinte, ao retirar o curativo, sentiu um arrepio. A pele ao redor do corte estava ainda mais vermelha. Um leve latejar surgiu no local. Nada demais. Ele achava que era só uma irritação por causa do curativo. No final do dia, tirou os sapatos e percebeu algo pior. O inchaço aumentou. A vermelhidão se espalhou um pouco mais, mas ainda assim ignorou. Você já teve um ferimento que demorou mais do que o normal para cicatrizar? Como percebeu que havia algo errado? Os dias passaram. O machucado continuava. Ali, não fechava. Ele lavava, passava pomada, mas nada mudava. Na 4ª noite, sentiu o corpo mais quente do que o normal. Suava sem motivo. No fundo, sabia que algo estava errado. Mas, mesmo assim, escolheu acreditar que tudo ficaria bem. A manhã começou como qualquer outra. Eduardo acordou cansado, mas já estava acostumado com isso. A rotina era sempre a mesma. Café forte, pão com manteiga, uma rápida olhada no celular antes de sair para o trabalho. Mas algo parecia diferente. O corpo pesava mais do que o normal. A visão ficava embaçada por segundos antes de voltar ao foco. Chegou ao escritório sentindo uma leve tontura. Respirou fundo e seguiu para sua mesa, ignorando aquela sensação estranha. O tempo passou devagar. A sede continuava incomodando. Ele já havia tomado 2 copos d'água, mas a boca ainda estava seca. Quando levantou-se para pegar mais um, sentiu uma fraqueza repentina nas pernas. A sala pareceu girar. A respiração ficou irregular. Os sons ao redor foram ficando abafados. Eduardo piscou rápido, tentando afastar a tontura, mas de repente, tudo ficou escuro. Caiu. O barulho da queda ecoou pelo escritório. Eduardo! O mundo pareceu distante. As vozes, os rostos, as luzes do teto, tudo embaralhado. Então silêncio. A claridade incomodava seus olhos. Tentou se mexer, mas o corpo parecia pesado. Sentiu um toque quente em sua mão. Eduardo? Clara. Ele piscou algumas vezes até a imagem dela ficar nítida. Estava sentada ao lado da cama, segurando sua mão com força. O que aconteceu? O som de passos se aproximou. Um homem de jaleco parou ao lado da cama. Eduardo, você teve um desmaio no trabalho. Trouxeram você para o hospital.
Ele franziu a testa, ainda confuso. Desmaio? Seu corpo desligou. A glicose no seu sangue estava altíssima. Eduardo tentou se sentar, mas uma tontura o fez recuar. O quê? O médico suspirou antes de continuar. Você tem diabetes tipo 2, Eduardo. E pelo que vemos nos exames há algum tempo. A frase pareceu não fazer sentido. Ele nunca havia sido diagnosticado com diabetes. Isso não está certo. Eu nunca tive isso. Clara apertou sua mão com mais força. O médico continuou. Os sinais estavam aí há meses, talvez anos. A sede excessiva, o cansaço, a visão turva, o machucado no pé que não cicatriza. O machucado. Eduardo olhou para seu pé, agora enfaixado. O que aconteceu com ele? O médico ficou em silêncio por um instante antes de responder. É sobre isso que precisamos conversar. Eduardo sentiu o coração acelerar. A infecção está avançando rápido, Eduardo. Se não tratarmos imediatamente, pode ser tarde demais. Clara abaixou a cabeça, tentando segurar as lágrimas. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez, sentiu um medo real. O que você faria se descobrisse que sua vida estava prestes a mudar para sempre? Eduardo ficou em silêncio. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente. Diabetes, infecção avançada, consequências graves. Ele queria acreditar que aquilo era um erro. Respirou fundo e olhou para Clara, que mantinha os olhos fixos nele, esperando uma reação. Isso não pode estar certo. Eu nunca tive problemas com açúcar. O médico continuou com calma. A diabetes tipo 2 se desenvolve aos poucos. Seu corpo deu sinais, mas você os ignorou. Agora precisamos agir rápido. Eduardo fechou a cara. Agir rápido? Isso é exagero. Eu desmaiei porque estava cansado. Esse negócio do pé também... É só um corte que inflamou um pouco. Não precisa dessa dramatização toda. Clara engoliu seco. Eduardo, você ouviu o que o médico disse? Isso é sério. Ele bufou, desviando o olhar. Não é sério, eu estou bem. Só preciso me recuperar desse desmaio e ir para casa. O médico suspirou. Se não começarmos o tratamento agora, você pode perder mais do que alguns dias. De trabalho, Eduardo. Ele riu, incrédulo. Isso é um exagero. Sempre trabalhei duro, nunca tive frescura com comida. Nunca precisei de médicos para me dizerem o que fazer com minha saúde. Clara passou a mão no rosto, exausta. Eduardo, pelo amor de Deus, você quase morreu. Ele abriu a boca para responder, mas algo dentro dele travou. Ela estava certa. Sentiu uma pontada no peito, mas não queria admitir. Você já se pegou negando um problema só porque aceitá-lo significaria mudar completamente sua vida. O médico se levantou. Vou dar um tempo para vocês conversarem. Mas pense bem, Eduardo. Isso não é sobre orgulho, é sobre a sua vida. Ele saiu do quarto, deixando apenas o silêncio entre Eduardo e Clara. Ela ficou de pé, os braços cruzados, sem tirar os olhos dele. Você precisa aceitar isso. Ele virou o rosto. Eu só preciso de um tempo. Tempo? Eduardo, o tempo já passou. Você empurrou isso com a barriga por meses, talvez anos. Agora a decisão não é mais sua. Ou você muda, ou perde o que ainda tem. Ele fechou os olhos, pressionando a testa com os dedos. Queria gritar, queria culpar alguém. Mas no fundo, ele sabia. Sabia que tinha ignorado tudo. Sabia que Clara estava certa. Mas aceitar isso era como assinar uma sentença. O que ele mais temia estava acontecendo. E ele não sabia se estava pronto para lidar com isso. A noite no hospital foi longa. Eduardo não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via flashes do dia anterior. O médico falando sobre sua condição. Clara segurando suas mãos com força. O peso da realidade se instalando no peito. Diabetes, infecção avançada, possibilidade de amputação. As palavras voltavam como um eco incômodo, sufocante. Na manhã seguinte, Eduardo olhava para a parede, perdido em pensamentos, quando um médico diferente entrou no quarto. Mas ele não estava sozinho. Eduardo, quero que conheça alguém, disse o médico, puxando uma cadeira de rodas para perto da cama. O homem sentado nela sorriu. Tinha aproximadamente 60 anos, o olhar tranquilo, mas cansado.
Eduardo olhou para ele, sem entender. Então, seus olhos desceram. A perna direita terminava abaixo do joelho. O estômago de Eduardo revirou. "Meu nome é Carlos", disse o homem. "O doutor me contou um pouco sobre você." Eduardo cruzou os braços desconfiado. "E o que exatamente ele te contou?" Carlos riu baixo. "Que você está tentando convencer a si mesmo de que tudo, isso não passa de um grande exagero." Eduardo ficou em silêncio. Carlos inclinou-se um pouco para frente, apoiando os braços na cadeira. "Eu já fui você, Eduardo. Forte, saudável, trabalhando sem parar. Eu também tinha sede o tempo todo. Também me sentia cansado, mas achava que era só coisa da idade. Um dia notei que um machucado não estava cicatrizando e fiz exatamente o que você está fazendo agora." Ele apontou para Eduardo. "Ignorei. Achei que ia passar." Eduardo sentiu um nó na garganta. "E não passou, né?" Carlos respirou fundo e negou com a cabeça. "Não. O machucado virou uma ferida. A ferida infeccionou. Quando eu percebi, meu pé já não podia ser salvo." Eduardo desviou o olhar. Carlos baixou a voz. "Eu daria tudo para voltar no tempo e ter ouvido os médicos quando ainda havia tempo." O silêncio entre os dois pesou. "Você já viu alguém passar por uma situação que poderia ter sido evitada se tivesse dado ouvidos aos sinais?" Carlos deu um leve tapinha na perna da calça, onde antes havia um membro completo. "Você ainda pode evitar isso, Eduardo, mas precisa agir agora." Eduardo sentiu o peito apertar. Carlos o encarou, sério. "Eu perdi uma parte de mim porque fui teimoso demais para admitir que precisava de ajuda. Você ainda tem escolha." Eduardo fechou os olhos por um instante. Não queria ouvir aquilo, mas pela primeira vez, não conseguia afastar o medo. A única coisa pior do que admitir que estava errado era ignorar de novo e acabar no mesmo lugar em que Carlos estava agora. Eduardo passou o resto do dia em silêncio. A conversa com Carlos ainda ecoava em sua mente. Ele queria acreditar que ainda tinha tempo. Queria pensar que podia reverter tudo sem mudanças drásticas. Mas, no fundo, sabia que estava mentindo para si mesmo. O machucado no pé latejava. Desde que chegara ao hospital, os médicos estavam monitorando a infecção. Ele evitava olhar. Preferia não saber. No fim da tarde, o Dr. André entrou, no quarto segurando uma prancheta, o semblante sério. "Eduardo, precisamos conversar sobre seu pé." O coração dele acelerou. "A infecção piorou?" O médico assentiu. "Fizemos o possível, mas o tecido necrosado está se espalhando. Se esperarmos mais, o risco de afetar outras partes do corpo aumenta." Eduardo sentiu um frio no estômago. O que isso significa?" O médico suspirou. "Significa que teremos que amputar alguns dedos do seu pé." Clara levou a mão à boca, segurando o choro. Eduardo sentiu o corpo travar. Não, isso não pode estar acontecendo." "Eduardo!" Ele balançou a cabeça. "Eu ainda posso melhorar. A infecção pode reverter. Tem que ter outro jeito." O médico olhou para ele com compaixão. "Se tivéssemos começado antes, talvez tivéssemos outra opção. Mas agora, não há escolha." Eduardo fechou os olhos, sentindo a respiração pesada. "Eu esperei demais." O médico não precisou responder. Eduardo já sabia. Você já adiou algo por tanto tempo que, quando finalmente decidiu agir, percebeu que era tarde demais. Naquela noite ele não dormiu. Horas depois foi levado para a sala de procedimentos. A maca fria sob seu corpo, os sons metálicos dos instrumentos. A enfermeira colocou uma bacia de inox ao lado da mesa. O Dr. André pegou a tesoura cirúrgica. "Vamos começar." Eduardo sentiu um arrepio, a primeira pressão, um leve estalo, o som seco de algo caindo na bacia. Ele fechou os olhos com força. Ploc. Outro estalo. Ploc. Os dedos necrosados estavam sendo removidos. Ele não sentia dor. A infecção já tinha roubado essa parte dele. Mas o som ficaria para sempre. Cada estalo, cada impacto contra o metal frio. O som do que ele perdeu, porque esperou demais. Horas depois, Eduardo abriu os olhos ainda atordoado pela anestesia. Clara estava ao lado, segurando sua mão. Dessa vez ele não afastou o toque. Apenas encarou o teto,
sentindo o vazio onde antes estavam parte dos seus dedos. Ele nunca quis admitir que precisava mudar. Agora, a escolha não era mais dele. O quarto do hospital parecia maior agora. O espaço vazio na cama, a cadeira ao lado, o silêncio. Tudo parecia mais frio. Eduardo não conseguia parar de olhar para o pé enfaixado. A sensação de ausência era pior do que qualquer dor. Clara continuava ao seu lado, mas dessa vez, ele não evitou seu olhar. Ela não disse nada, não precisava. Ele respirou fundo, sentindo o peito apertado. Eu não quero perder mais nada. Clara segurou sua mão com mais força. Então não perca. As palavras dela foram simples, mas atingiram em cheio. Na manhã seguinte, o Dr. André voltou ao quarto. Eduardo não desviou os olhos. O que eu preciso fazer? O médico sorriu de leve. Agora sim podemos começar. Ele explicou o que Eduardo já sabia, mas nunca quis ouvir. Alimentação, controle da glicose, exames regulares, mudança no estilo de vida. Eduardo ouvia, e dessa vez ele realmente escutava. Nos dias seguintes começou o processo de adaptação. Aprendeu a lidar com o equilíbrio, a caminhar com os novos desafios, a aceitar que sua vida agora exigiria mais atenção do que antes. Mas algo dentro dele mudou. O medo de perder o controle deu lugar à vontade de recuperar o que ainda tinha. Ele ainda estava ali, e ainda havia tempo. Você já passou por um momento que fez você mudar completamente sua forma de enxergar a vida? 2 semanas depois, Eduardo finalmente voltou para casa. O cheiro do café na cozinha, o som da televisão, ligada, o sol entrando pela janela. Era um alívio estar ali. Miguel, seu filho, chegou mais tarde naquela noite. E aí, pai, como está se sentindo? Eduardo deu um pequeno sorriso. Diferente. O filho se sentou ao lado dele. Diferente como? Ele olhou para a própria mão, refletindo. Como alguém que finalmente entendeu que a vida não espera a gente tomar decisões. Miguel assentiu. Eduardo respirou fundo. Mas dessa vez eu não vou esperar. Miguel sorriu. Isso é bom de ouvir. Clara apareceu na porta da sala. O jantar está pronto. Eduardo se levantou devagar e foi até a mesa. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle da própria vida, porque, dessa vez, ele havia escolhido viver. Você já parou para perceber os sinais que o seu corpo dá? Pequenas mudanças no dia a dia podem ser alertas importantes que não devem ser deixados para depois. Fique atento aos sinais mais comuns da diabetes tipo 2, sede excessiva e boca seca. Urinar com frequência, especialmente à noite. Cansaço constante, mesmo após uma boa noite de sono. Formigamento ou dormência nas mãos e pés. Feridas que demoram a cicatrizar. Visão turva e dificuldade para focar. Infecções frequentes na pele e gengivas. Talvez esses sintomas pareçam pequenos agora, mas ignorá-los pode trazer grandes consequências. E se fosse alguém que você ama? As complicações da diabetes podem ser graves. Perda progressiva da visão. Problemas cardiovasculares como infarto e AVC. Complicações renais podendo levar à diálise. Neuropatia diabética, causando dor intensa ou dormência nos nervos. Feridas que não cicatrizam, aumentando o risco de amputações. Se esse vídeo chegou até você hoje, talvez seja a hora de parar e se perguntar: estou realmente cuidando da minha saúde? Eduardo ignorou os sinais, até ser tarde demais. Mas você ainda pode fazer diferente. A mensagem final de Eduardo para você: se você ou alguém que você ama apresenta esses sintomas, não ignore. Busque um médico. Cuidar da sua saúde hoje pode te salvar amanhã. A diabetes tipo 2 pode ser silenciosa, mas não precisa ser invisível. Quantas pessoas você conhece que ignoram pequenos sinais do corpo? Quantas vezes você já fez isso? Se essa história te fez refletir, escreva nos comentários: eu escolho cuidar da minha saúde. E mais do que isso, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la hoje. A sua ação pode fazer a diferença na vida de alguém.